Bom, prepara lá. A gente vai meditando já na palavra aí, ó, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Amém. Uma boa noite aí a todos que estão ligadinhos, né, na programação do YouTube, no canal Irmãos em Cristo em Tietê. Que Deus seja louvado também na vida de vocês. E que nessa noite nós possamos tomar posse, né, da palavra. Que Ele possa estar visitando o nosso coração. Amém, Jesus? Que Ele possa nos alegrar na sua presença. Aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó: Bendito, ó Deus, e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, em que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém, Jesus? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela beleza da sua santidade, ó Deus. Pedimos que a sua visitação, Senhor, seja completa em nossa vida, Pai, para que nós possamos nos ater somente à tua palavra, sejamos revestidos da tua palavra, para que haja o conforto, Senhor, a alegria do teu Espírito em cada vida, em cada coração. E nessa noite nós queremos somente, ó Deus, nos ater a Ti, como Senhor e Salvador da nossa alma, Pai. Aquele que veio, Senhor, para redimir o seu povo, ó Deus. Aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, o Senhor já nos tinha em suas mãos, Senhor, para que nós pudéssemos hoje, Senhor, depois de tantos anos, ó Pai, ó Deus, aguardar a sua volta, Senhor, para que quando o Senhor voltar, nós possamos estar completamente entregues a Ti, Senhor. E assim, ó Deus, estaremos contigo para sempre. Ó Pai, usa-nos conforme aquilo que o Senhor tem dado, tem falado ao nosso coração. Que nós possamos nessa noite ser, ó Deus, um canal de bênção, Senhor, para o povo, Pai. E que nós possamos, em nome do Teu Filho Jesus, declarar, Senhor, que a Tua palavra ela é santa, em cima dos céus, embaixo da terra. Nós sabemos que o Senhor se faz presente através do Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, o nosso muito obrigado. Obrigado por esses dias que antevêm, Senhor, a sua volta. Obrigado pelas bênçãos que nós já temos recebido, Pai. Nós te glorificamos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, para a honra, para a glória do Teu santo nome. Amém. Diga graças a Deus. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra esses dias, e Deus, Ele tem uma palavra de exortação para nós. Não poderia ser diferente. Principalmente nesses dias que antecedem a volta do Senhor. Nós precisamos de uma palavra de correção, uma palavra de exortação, uma palavra que vem de Deus ao nosso coração. E muitas vezes nós ficamos despercebidos. O mundo jaz no maligno, está à deriva. E muitas vezes nós vamos caminhando junto, sem perceber o que está acontecendo. Então, eu estava lendo aqui esse livro de 1 Pedro aqui, que nós somos chamados a crer pela fé. Eu, você, nós, igreja, fomos chamados a crer pela fé. Fé em quem, irmãos? Na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Pela fé nós somos salvos. Pela fé nós obtemos conhecimento da palavra. Pela fé nós vamos caminhando, marchando em busca, em direção à graça do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos,
aqui o apóstolo Pedro, aqui, ele nos apresenta aqui uma certeza aqui, ó, através de um encorajamento. Se nós olharmos aqui o livro de Pedro, aqui, essa carta, nós vamos ver que há um encorajamento para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele declara esse encorajamento para que o povo, os crentes em Cristo Jesus, não venham a cair, a ficar totalmente sofrível, mas que tenham alegria de receber a palavra do Senhor. Então, irmãos, o que nós vemos aqui, ó, mediante a fé, para uma grande salvação preparada, revelada nos últimos dias. E ele coloca aqui uma palavra, irmãos, como certa e gloriosa, na salvação deles aqui, ó, na pessoa de Jesus Cristo. No verso 3 dessa palavra, ele fala assim, ó, viva a esperança. Irmãos, o que nós precisamos mais nesses últimos dias é ter essa viva esperança gravada na nossa mente e no nosso coração. Quando nós estamos assim, fazendo essas coisas, adorando, aprendendo a palavra, buscando, tendo essa certeza dessa tremenda viva esperança, não é que parece, nós temos a esperança da eternidade. E ela já foi revelada para nós, através do Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, quando ele fala aqui a palavra viva, aqui, ó, essa palavra viva esperança, é uma palavra viva, ela é uma palavra preferida de Pedro aqui, ó. Se nós olharmos, tem muitas palavras vivas aqui, que representam o quê? A vivacidade de Deus na nossa vida. Que nós somos representantes do Senhor Jesus aqui na face da terra. Até que aconteça o contrário. Se nós partirmos, os remanescentes ainda permanecerão levando essa alegria do Evangelho. É por isso que vale a pena nós nos atermos a isso, ó. E nós somos regenerados aqui para uma viva esperança na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa aqui, ó. Se Cristo morreu, nós morremos com Ele. Se Ele ressuscitou, ressuscitamos com Ele. Então, bom, de qualquer maneira, nós estamos com Ele. Louvado seja Deus. Então, o que eu aprendo aqui? Ó? Pedro era conhecido como o apóstolo da esperança. A palavra de Pedro aqui é esperança viva na pessoa de Cristo Jesus. E os dias estão passando tão rapidinho, e muitas vezes nós ficamos à deriva por causa de uma falha, uma tristeza que aconteceu, uma palavra que foi mal colocada, e nós esquecemos que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só Ele, irmãos, tem essa palavra maravilhosa para nós aqui, ó. É por isso que o apóstolo Pedro aqui, ele era o apóstolo da esperança. Então, essa esperança, irmãos, ela está guardada no nosso coração para os últimos dias. Amém, Jesus? Para os últimos dias. No verso 23, ele fala da palavra de Deus viva e permanente. Olha, irmão, sempre uma palavra viva. Se você observar o capítulo de Pedro, ele vai falar sempre o quê? Palavra viva, permanente, viva esperança, palavra viva e assim por diante. E aqui no verso 24 ele fala da espiritualidade viva. Mortos para o pecado, mas vivo para a justiça de Deus. Palavra viva, irmãos, guardou aqui no nosso coração, está guardado aqui, ó, para se revelar nesses últimos dias agora. Estamos vivendo os últimos dias. E sabe o que eu aprendo aqui no capítulo 1 do 1 ao 12? É uma verdadeira doxologia, uma adoração aqui de ações de graça, irmãos. É o que está faltando para nós. Precisamos ter na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, ações de graça. Sabe o que é? Agradecer a Deus pela novidade da palavra em nossas vidas. Pelo Evangelho de Cristo Jesus, que custou a vida, preço de sangue. Então, nós precisamos nos ater aqui, ó. São realidades espirituais da fé, da esperança cristã, irmãos. É por isso que Pedro aqui, ele se derrama aqui, ó. Ele se derrama completamente. E ele, nessa adoração, ele faz uma entrega para os crentes daquela época. E lá tinha muitos judeus que foram eleitos, mas que estavam fora da sua pátria, não é verdade? Tinha muitos judeus que estavam lá forasteiros. E era para eles que essa carta era dirigida também. Como ela é dirigida para nós hoje aqui, ó. Para nós nos atermos a isso, ó. Se Cristo não tivesse morrido, irmãos, na cruz do Calvário, o que seria de nós? Então, essa é a palavra dessa noite. Se Cristo não tivesse se entregado gratuitamente por nós, o preço do sangue do teu Filho, Jesus Cristo, o que seria de nós, irmãos? Onde nós estaríamos agora? O que nós estaríamos fazendo ou falando?
O que seria do final da nossa vida? Então, eu comecei a pegar alguma coisa aqui maravilhosa, e ele fala que somos guardados pelo poder de Deus, mediante o quê? A fé. Seja o quê? Que é o dom de Deus para os que creem. Irmão, somos guardados pela fé, porque é dom de Deus para aqueles que creem. E aqui ainda fala mais, ó. É necessário que isso aconteça, né? Mesmo sendo contristado por breve tempo, para que a nossa fé seja provada como no fogo. E é necessário que isso aconteça, porque para sermos aprovados, nós temos que passar pela aprovação. Temos que passar, irmãos. No mundo tereis aflições, Jesus mesmo disse. Mas tem de bom ânimo. Ele disse assim, eu venci o mundo. Ele queria dizer, vós também vencereis. Se nós nos colocarmos na presença de Deus, na esperança da eternidade, irmãos, fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, essa esperança, ela está guardada dentro do nosso coração para os últimos dias. E nós podemos dizer que os últimos dias, irmãos, está se aproximando do fim. Olha os repórteres, olha as famílias, olha quem está ao seu lado, ali na empresa, na escola, no comércio, em todo lugar que você vai, olha para as pessoas. As pessoas estão desanimadas, entristecidas, doentes, não somente no corpo físico, mas no espiritual. Então nós precisamos nos ater a isso, amados. Esperar confiadamente no Senhor. Olha aqui, ó. E nós somos guardados pela fé, mesmo sendo contristado por breve tempo. Irmãos, todas as coisas que estão acontecendo conosco, está acontecendo com os irmãos no mundo afora. Todos eles estão passando pela mesma dificuldade, pelo mesmo problema. Sabe? Então eu fico pensando assim, nós precisamos nos ater a isso, ó. Saber que brevemente estaremos para todo sempre com o Senhor. Ele vem nos buscar de uma maneira maravilhosa. E aqui, irmãos, ó, ele fala assim, ó, quem quiser vir após mim, lá em Mateus 16, do 24, né, do versículo 24, ele fala assim, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Caminho da cruz, irmãos. E muitas vezes nós não queremos, mas nós esquecemos de olhar dos lados e falar assim, puxa vida, Cristo passou pelo caminho da cruz e nos deu vida e vida com abundância. E muitas vezes uma pequena dificuldade nos tira da presença do Senhor. Uma tristezinha, alguém falou alguma coisa, não foi legal, não foi bem colocado, e nós deixa aquela flecha do inimigo, sabe, cravar no nosso coração de uma maneira tão terrível. E nós esquecemos de falar, puxa vida, Jesus passou por tudo isso, e ele foi um grande vencedor. E ele disse que nós seremos também vencedores. Então, queridos, o que nós vamos vendo aqui, ó? Tiago, no capítulo 1, versículo 12, ele fala assim, ó, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Por quê? Depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. Posso ouvir um glória aí? Ô, irmãos, muitas vezes nós estamos sendo provados, mas depois dessa provação tem o melhor para nós. Sempre Deus vai dar o melhor para nós. E ele fala que nós comeremos o melhor dessa terra. Ainda que seja com lágrimas, ainda que seja com dores, ainda que seja com perseguição, ou algo que não agrada o nosso coração. Mas nós precisamos, de qualquer maneira, agradar o coração de Deus, obedecendo o ID, obedecendo a volta do Senhor, obedecendo tudo aquilo que Ele já fez, e obedecendo, esperando a volta do Senhor para nos buscar. Então, irmãos, é necessário tudo isso, ó. Cristo passou por tudo isso, primeiro, por amor ao Pai, ó aqui, e por nós, amém, Jesus? Primeiramente, pelo Pai, e depois por nós, a igreja, os que creem, aqueles que são eleitos, aqueles que foram comprados, os remidos, os lavados, aqueles que realmente têm a necessidade dessa tão grande salvação. Então aqui, queridos, ó, olha o versículo 7, ele fala assim, ó, versículo 7 aqui de 1 Pedro, ele fala assim, ó, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, e uma vez aqui confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Então, nós somos provados como no fogo, irmãos.
Nós temos que vencer essa batalha, percorrer o caminho, não diretamente o caminho que Cristo percorreu, porque Ele era o Cristo, Ele é o Deus verdadeiro, é o Senhor Jesus. E Ele passou pela morte, e nós não, irmãos. Nós estamos apenas, passando pelo crivo do caminho da cruz, mas muitas vezes com displicência, muitas vezes com falta de vontade, de falar, o meu Senhor passou por aqui, ó, e Ele foi até a morte e morte de cruz. Amém, Jesus? Então, é diferente, irmãos, ó, é diferente, ó. E aqui, ó, como provado pelo fogo. Por quê, irmãos? É para o louvor, a honra e a glória sejam para sempre, para Deus, para a cruz e para Cristo Jesus. Tudo que nós fazemos é para o Senhor. Tudo que Ele fez foi para o Pai e para nós. E agora tudo que nós fazemos é para o Senhor Jesus e para o Pai. Nós sabemos de todas essas coisas aqui, ó. E sabe, irmãos, e aqui no versículo 8, né, ele fala que a quem não vimos, mas cremos e amamos, e exultais com alegria, preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. É o versículo 8. E sabe, uma alegria que não tem como explicar, irmãos. Servir a Deus é uma alegria que não tem como explicar. Sabe, é algo assim inexplicável. A pessoa tem que sentir a presença do Senhor. Sentir a presença do Espírito Santo. Não dá para explicar. Como que nós vamos explicar a alegria? Nós estamos sentindo a alegria, mas a pessoa não está sentindo a mesma alegria que nós. É difícil. É como você levar um choque e a pessoa está do seu lado, não sente nada. Fala a verdade. Mas nós estamos caminhando, irmãos, para ser um povo alegre, virtuoso, esperançoso, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, ó, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Lá no Velho Testamento, no livro de Neemias, né, quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, ele precisava terminar aquela obra. 52 dias de sofrimento, irmãos. Misericórdia, trabalhando, as pessoas trabalhando e outros querendo destruir aquela obra, mas ele dizia para o povo, para os seus subordinados, olha, a alegria do Senhor é a nossa força. E nós precisamos, irmãos, nos ater a isso. Ó. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós vamos seguir Jesus com alegria no coração. Vamos fazer visitas com alegria no coração. Vamos levar um alento para aquele que está enfermo, na alegria do Espírito Santo. Nós vamos e voltamos alegres para que a pessoa que está sendo visitada ou está sendo recebida ali com a palavra, ela seja também acordada. E ela vai ser curada. Quem diz amém? Então é isso, irmãos, ó. É isso aqui, ó. Essa alegria aqui, ó, não tem como explicar. A pessoa no cotidiano, na vida comum, no secular, a pessoa compra uma casa bonita, ela fica alegre, mas ela está alegre porque ela comprou uma casa. Ela comprou um carro novo, último tipo, está alegre, comprou um carro. Parabéns, maravilhoso. Mas a alegria do Senhor, irmão, não tem como nós explicar, a pessoa tem que sentir. Quem diz amém? Não dá para explicar. Você tem que mergulhar nos braços de Jesus e aí contemplar a formosura do Senhor com alegria. Essa é a alegria que não dá para explicar. As pessoas não vão entender, porque elas se discernem espiritualmente. Agora, comprou uma casa, um carro, são coisas materiais, dá para entender, dá para falar, trocar até ideia, mas as coisas espirituais, você tem que ter a presença do Espírito Santo na sua vida. E a pessoa que está vendo a alegria sua, ela também está sendo contaminada com essa alegria. E aí ela vai entender que realmente vale a pena louvar o nome do Senhor e seguir o Senhor. E aqui, irmãos, tem 3 coisas aqui que nós precisamos crer e observar. Mas é crer de uma maneira profunda. Observar com, sabe, irmãos, com prudência. Saber que não existe mais volta aqui, ó. E nós já desfrutamos aqui, ó, dessa salvação pela fé. O fim da nossa fé é Cristo. 1 Pedro 9. Olha o que fala aqui no versículo 9, ó. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha aqui, irmãos. Obtendo o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. Posso ouvir um glória? Gostoso, não é? É pela fé. Não é de qualquer maneira. Não é a troco de coisinha, não, irmãos. Ele entregou a vida, ele entregou... esse mistério foi revelado ali na cruz do Calvário. Antes da fundação do mundo, ele já tínhamos em suas mãos
Mas agora nós acordamos, porque a palavra de Deus, ela penetrou na nossa alma, no nosso espiritual. E agora sim, nós entendemos aqui que o fim da nossa fé é Cristo. 1 Pedro 1,9. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho, porque eles acreditaram na esperança em Cristo Jesus. Olha aqui, ó, nas promessas de Deus. Nós temos Abraão aqui, o exemplo de fé, amados, ó. Se tornou amigo de Deus, se tornou pai da fé e fez uma grande nação. Lembra quando Deus chamou ele, falou, olha para o céu, quantas estrelas, impossível. Assim será o vosso povo. Amém, Jesus? Assim somos nós, amados. Olha, milhares e milhares de milhões de pessoas, seguidores de Cristo, pela fé, esperando a redenção final. Amados, estamos esperando a redenção final. A redenção ele já veio, fez, ali na morte expiatória, na cruz do Calvário. Agora estamos esperando a redenção final, onde ele vai buscar aquilo que é dele. Eu e você, nós. Olha que gostoso, né? E aqui, irmãos, ó, o fim da nossa carreira é Cristo. Aqui nós podemos falar de Timóteo, né? Paulo, ele foi um exemplo, né, de fim da nossa carreira aqui. Sempre que nós lembramos de Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4,7. Ele combateu, ele lutou, irmãos, olha aqui o que ele fez, ele lutou contra Satanás. Misericórdia. Às vezes nós não estamos lutando, nós estamos deixando livre caminho para ele agir. Olha, que coisa aqui, ó. Contra as religiosidades, contra os falsos crentes, tudo isso, ó, Paulo combateu, irmãos, contra o judaísmo e contra a imoralidade. Irmãos, nós temos aprendido aqui de terça-feira, maravilhoso. O nosso combate, irmãos, ele tem que ser eficaz na presença de Cristo Jesus. Tem que ser um combate espiritual, não é um combate carnal. Nós não vamos lutar com pessoas que não... É espiritual, irmãos, é diferente. É por isso que nós vamos vencer, de que maneira? Na oração. A oração, a consagração, a fé, tudo isso vai nos dar essa grande vitória. E nós, irmãos, estamos fazendo o quê? Paulo lutou contra tudo isso, ó. Satanás, religiosos, falsos crentes, o judaísmo e contra a imoralidade. Ele cansou de falar isso. E Pedro também. Então, Paulo, escrevendo para os Colossenses, ele fala, ó, no capítulo 1, versículo 27. Cristo em vós, esperança da glória de Deus. Paulo combateu segundo a eficácia de Cristo. Versículo 27 a 29. Então está lá em Colossenses, capítulo 27, capítulo 1, versículo 27. Cristo em vós, esperança da glória de Deus. E Paulo aqui lhe combateu segundo a eficácia de Cristo. Versículo 27 a 29. E tudo isso, amados, é pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Nós somos guardados, queridos. Estamos sendo guardados para aquele grande dia, quando se manifestar a glória de Deus para receber e colocar os que foram mortos, e depois nós, os que estivermos vivos. A Bíblia diz que nós seremos arrebatados para a glória do Senhor. E tudo isso aqui, irmãos, ó, é pela fé na pessoa de Cristo, ó. Seremos sempre guardados para o último dia da batalha. A primeira grande festa, que será o quê? A ressurreição dos mortos. Uma festa, irmãos. Uma grande festa, a ressurreição. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos o quê? Arrebatados para a glória de Deus. Amém, Jesus? Isso é motivo de nós estarmos alegres? É motivo de nós darmos glórias a Deus? De nós falarmos aleluia, Jesus. Ora vem, Senhor, Jesus. Vem buscar aquilo que é teu, a igreja. Nós somos a igreja do arrebatamento, irmãos. Então, é coisa tremenda. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Louvado seja Deus. Deixa eu ver se eu pego aqui. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4.
versículo 13. Olha, presta atenção, irmãos. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dará sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém, Jesus? Então, irmãos, nós podemos nos consolar entre nós aqui. Ó. Irmão, fica sossegado, irmão, fica sossegado. Nós seremos arrebatados. E se porventura nós partirmos antes, seremos ressuscitados para a glória de Deus. Né? Já pensou? Que bênção maravilhosa. Então, irmãos, é por isso que vale a pena aqui nós nos atermos a isso, ó. Os mortos ressuscitados, os vivos arrebatados. E nesses últimos dias, a igreja de Cristo está passando por momentos difíceis. Sim, estamos passando por momentos difíceis. Se nós olharmos a mídia, que, irmãos, não tem nem condições de nós olharmos a mídia com respeito à palavra, né? As coisas espirituais que estão sendo faladas. Não tem condições. Então, aqui, irmãos, ó, a igreja verdadeira aqui, ó, nesses últimos dias, será atacada, né? São momentos de decisões de batalha, mas momentos também de indecisões por parte da igreja. Nós temos que tomar uma decisão em Cristo, arregaçar as mangas, colocar fé no nosso coração, colocar as armas da batalha, Efésios capítulo 6, e sairmos para o campo de batalha. Muitas vezes está faltando para nós, queridos. Muitas vezes nós estamos cocheando entre dois pensamentos, estagnados, sabe? E nós deixamos de fazer aquilo que tem que fazer, porque nós estamos indecisos. Mas são momentos de decisões nessa batalha aqui. O Cristo falou, ó, quem perseverar até o fim será salvo. Amém, Jesus? Então, irmãos, ó, estamos passando por grandes perseguições aqui, ó, de pensamentos humanistas. Se nós olharmos a mídia, irmãos, nós vamos ficar de boca aberta às coisas que estão acontecendo, os trabalhos que estão sendo executados, falando que é para a igreja do Senhor, e na realidade, irmãos, não tem nada do Espírito Santo. Então nós precisamos tomar muitos cuidados aqui, ó. Os coaches da vida invadindo a igreja. Irmãos, quantas igrejas abriram as portas para os coaches da vida? Eles vão lá e dão um estudo, eles têm sensibilidade para o dom da palavra para falar, então eles deitam e rolam dentro das igrejas desinformadas. Então nós temos que dar graças a Deus pela nossa comunidade. Quem diz amém? Graças a Deus, irmãos, aqui nós temos uma palavra viva, uma palavra de esperança viva. Nós temos aprendizado, ensinamentos e aprendizado. Então, esses dias eu estava pensando, eu falei, puxa vida, quanta coisa, ó. Então eles fazem o quê? Eles estão bombardeando com falsos ensinamentos, estão tirando a centralidade de Cristo e da cruz e de Cristo, e colocando o que no lugar? Teatro, danças, aquela coisa que nós já sabemos. E Cristo, irmão, sendo exprimido ali no cantinho de 4 paredes, como quem diz assim, se o meu filho soubesse, né, do que se trata. Certa vez ele chegou em Jerusalém, na entrada, ele chorou, ele dizia, Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesse, né? O que resta para vocês do futuro? Sabe, amados, nós precisamos nos ater a isso aqui, ó. Estão trocando os ensinamentos bíblicos por filosofias e vãs sutilezas. Colossenses 2:8 fala, de uma maneira profunda, ó. Paulo, ele adverte a igreja dizendo, cuidado que ninguém vos faça presa sua. Outras interpretações falam que ninguém vos enrede. É a mesma coisa, irmão. O diabo joga uma rede e prende os crentes mais simples,
São fiéis, irmãos, mas falta alguma coisa. Naquela simplicidade, eles estão, muitas vezes, deixando que o inimigo venha enredar. E aqui, ninguém vos enrede por meio de filosofias e vã sutileza. Por quê, amados? Não é o caminho de Deus, é o caminho do homem aqui na terra. É carnal, é diabólico. A nossa não, a nossa vem do alto, é celestial, a semente celestial que adentrou o nosso coração. Então, é por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo sempre teve, sempre terá aqui, remanescentes. Amém, Jesus? Ai da igreja, ai de nós, se não tivéssemos remanescentes, querido. As águas altivas já teriam nos engolido, teria nos destruído. Graças a Deus que sempre tem um grupo de remanescentes, que são as pessoas, os crentes de oração, de ensinamento, são os fiéis, são aqueles que carregam, na realidade, a sua cruz e seguem pelo caminho de Cristo Jesus. Sabe? É isso que está faltando na igreja moderna de hoje. Ter sensibilidade para as coisas espirituais. Então, aqui, irmãos, então aqui nós vemos aqui, que não está fácil nesses últimos dias agora. E aqui ainda fala aqui, porque esse não é o caminho de Deus, mas é o caminho do homem na terra, é carnal, diabólico. E aqui, irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo sempre teve e sempre terá remanescentes. Eu fiquei pensando esses dias, numa igreja de 100 pessoas, sempre tem 10, 15 que é o remanescente, são aqueles que persistem, são aqueles que visitam, são aqueles que realmente faz a vontade em oração, em consagração, em jejum, em consagração, e buscando sempre a palavra. Sempre vai ter, irmãos, um remanescente. Oxalá eu e você, nós possamos ser um desses remanescentes. E possamos prosseguir aqui, Por quê, irmãos, que foram escolhidos antes da fundação do mundo, que foram chamados a crer pela fé em Jesus Cristo, uma fé viva. Voltamos a falar da fé viva que Pedro pregou, da palavra viva aqui, E eu e você, nós fazemos parte desses remanescentes. Precisamos guardar o quê? A porta da casa do Senhor. Amados, nós somos templo do Espírito Santo, somos casa de Deus, morada de Deus. Eu e você, nós. Precisamos guardar a porta da casa do Senhor, que somos nós. Não deixar o inimigo bater e entrar com palavras ofensivas, enganosas. Palavras que não pertencem ao Senhor, não pertencem a nós. E muitas vezes é o que está acontecendo nas igrejas por aí, Então nós ficamos muito preocupados com isso aqui, E nós fazemos parte desse remanescente aqui, E a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa urgentemente guardar a porta das ovelhas. Sabe, queridos, nós somos ovelhas do aprisco do Senhor. E nós precisamos nos guardar, nos amar um pouco mais, nos entendermos e falarmos das coisas de Deus. Nos visitarmos, orarmos, estudarmos a palavra mais, porque brevemente o Senhor volta para buscar um povo zeloso de boas obras. Amém, Jesus? Então, irmãos, é isso que nós precisamos aqui, Somos casa de Deus, morada de Deus. E a igreja de Cristo Jesus, urgentemente precisa guardar o quê? A porta das ovelhas. Para que os falsos não tenham acesso a dar ensinamentos falsos. Sabe, então eu fiquei pensando, a nossa comunidade, eu falei, puxa vida, que nós temos um privilégio, de termos bons estudos, termos um povo zeloso, povo que, sabe, tem o pé no chão, que tem amor no coração, que tem uma sensibilidade para as coisas de Deus. Claro que sempre vai ter aquelas pessoas menos informadas, aqueles mais insatisfeitos com isso, com aquilo, mas na realidade, nós estamos bem servidos, louvado seja Deus. Temos estudos, irmãos. Nós temos estudo, temos oração pela família, oração por tudo. E aqui, irmãos, esses falsos ensinamentos, as heresias, incredulidades, costumes mundanos, não adentrem a igreja do Senhor. Nós temos que, pare. Aqui não é o seu lugar. Aqui é o lugar dos salvos em Cristo Jesus. Os santos que foram escolhidos antes da fundação do mundo. E agora, olha aqui a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, do 1 ao 3. 2 Pedro.
Pedro, no capítulo 2, e também no versículo 3. Deixa eu ver aqui. Diz assim, irmãos, ó. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ó, irmãos, aqui é a continuação da primeira carta, a segunda é mais conceituosa aqui, é mais assim, profunda, porque ele fala aqui, ó, assim como no meio do povo, versículo 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão infamado o caminho da verdade. Está vendo, irmãos? Por causa dessas falsos ensinamentos, essas falsas heresias, esses falsos costumes, a própria palavra vai ser sufocada. E muitos daqueles simples darão ouvidos às falsas profecias. Então, isso aqui, irmãos, é uma exortação para nós. Ó. Será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós. Sabe, queridos? E com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, olha o versículo 4, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Então, quer dizer, isso aqui é um aviso para nós, queridos. Deus não poupou aqui, ó, os anjos quando pecaram, irmão, nem os anjos foram poupados. Imagine nós, amados. E eu estava lendo essa passagem aqui, eu falei, puxa vida, né? Eu preciso me renovar diante do Senhor. Eu preciso de um alento. Eu preciso consertar as minhas falhas. Eu preciso ser disponível ao Senhor. Porque, na realidade, nem os anjos foram poupados, amados. Imagine nós, igreja. Nós precisamos nos ater a isso. Precisamos buscar, sabe? Precisamos ultrapassar além daquilo que nós podemos fazer, porque é o Senhor que vai fazer por nós. Não é nós que fazemos. O Senhor batalha por nós. Nós somos apenas vasos dirigidos pelo Senhor. Ele manda, faz isso, faz aquilo. Nós vamos e fazemos. Mas nós precisamos nos ater de uma forma tão profunda, amados, ó, tão profunda. E aqui ele fala aqui que havia grupos que pertenciam a seitas. Oh, amados, quantas seitas que vêm bater no nosso portão, trazer mentiras, trazer palavra que não soma com a palavra de Deus para nós. E havia esses grupos aqui que pertenciam às seitas, e colocavam divisão de ensinamentos, colocavam dúvidas acerca da conduta cristã. Quer dizer, aqueles crentes simples, eles tinham aprendido com Pedro, com os fiéis, mas vinham, adentravam a casa do Senhor, falsos ensinamentos. E eles se deixavam levar por aquilo. Sabe, é isso que essa palavra está dizendo aqui, ó. Colocavam dúvidas acerca da conduta cristã. E Pedro, ele faz uma listagem, ele descreve aqui, irmãos, ó, os absurdos que estavam adentrando as igrejas. Além das heresias e facções, práticas libertinas, ó, imoralidade sexual. Irmãos, se nós olharmos a mídia hoje, o que nós vamos ficar assombrados de ver coisas que estão acontecendo. Coisas que estão acontecendo. Práticas de avareza, amar o lucro. Olha, eles ensinavam as pessoas a amar o lucro, irmãos. O que nós temos a ver com isso? Nada. A riqueza não faz parte da nossa herança, irmão, mas a nossa herança é espiritual.
Nós somos herdeiros do Pai e co-herdeiros do Filho. Olha que herança que nós temos. Maravilhosa. E Pedro exorta aqui profundamente, dizendo que Deus não poupará os falsos mestres. Sabe, é coisa de nós pensarmos. E eu não sei se vocês estão pensando como eu. Eu converso com a Iracema, eu e ela só em casa, então a gente conversa, né? A gente conversa. E a gente fala dessas coisas. Como que a igreja está à deriva? Infelizmente, amados. Como a igreja de Cristo Jesus está indo à deriva. Está sofrendo por falta de conhecimento. Está se afastando da palavra, porque está sendo iludida por falsos mestres, falsos pastores, falsos obreiros, fraudulentos, que tentam invadir a nossa alma, o nosso espiritual, para roubar aquilo que Deus já nos deu. Pertence a nós, por herança, por eleição, porque nós somos comprados, irmãos. Sabe? E ele cita aqui o versículo 4 de 2 Pedro. Olha, vamos ler lá. 2 Pedro, versículo 4, que ele fala aqui, ó. Se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando para o juízo. Irmãos, Deus é amor e paz, mas Ele é juízo e justiça, bem, Jesus? Ele é justiça e juízo. Depende de mim e de você, nos atermos a isso. A Bíblia fala que se nós obedecermos, nós vamos comer o melhor, irmão, o melhor. E o melhor é a presença de Deus na nossa vida. É a unção de Deus na nossa vida. É a palavra de Deus na nossa vida. É a capacitação que veio, que iluminou nosso coração, irmãos, para nós entendermos as coisas espirituais das espirituais. E aí sim nós vamos aprender com profundidade aquilo que Deus deseja de nós. Deus, Ele quer que todos sejam salvos. Louvado seja Deus, todos. Então, queridos, ó, sabe o que eu aprendo aqui, ó? Olha o versículo 6, irmãos, ó. E reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma, já falamos, mas estamos repetindo aqui, ó. Ordenou as ruínas completas, tendo posto como exemplo as pessoas que viviam impiamente. Os ímpios olhavam aquilo lá, eles ficavam aterrorizados. Falaram, puxa vida, e quantos daqueles lá se converteram? Falaram, não, eu não quero viver isso aqui, eu quero o Senhor, eu quero Deus. E sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Com muito amor e tremor. Amor e tremor. Deus é paz, Ele é amor. Mas Ele é uma tremenda justiça e é um tremendo juízo. Ele vai voltar como juiz. Né? Veio como Salvador, Senhor e Salvador. Vai voltar como juiz. E sempre houve e sempre haverá obreiros fraudulentos de má fé, corruptos. E eles tentam a todo custo minar a fé dos fiéis na pessoa de Jesus Cristo. Queridos, quantas coisas aí naquela chamadinha do YouTube, aquelas coisas, porque tem a palavra, tem coisa, tem pregação, e a gente às vezes vem uma pregação, uma palavra de Deus, e vem aqueles chamadinhos dessas coisas. É por isso que nós temos que ter o quê? O olho clínico espiritual. Para, como diz assim, coar, né? Aquilo que é bom e aquilo que não é. Então, irmãos, mas graças a Deus aqui que nós temos o Espírito Santo, que além de nos consolar, ensina sobre a fé e nos faz lembrar. Ele faz nós redarguirmos aquilo que muitas vezes estamos esquecendo. É a fé na pessoa de Jesus. É fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração de uma forma especial, com alegria no coração. 1 João 5,4, ele fala aqui, ó, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém, Jesus? Sem fé, irmãos, nós não podemos agradar a Deus, não vamos para lugar nenhum. Mas com fé na pessoa de Jesus, nós somos tomados pelo Espírito de Jesus. É o Espírito Santo. E aí nós vamos prosseguindo nessa jornada. E aqui Paulo, irmãos, ó, ele nos convida a praticar essa fé. Romanos 1,16. Vamos lá, Romanos 1,16. Essa palavra aqui é maravilhosa.
Aliás, toda a Bíblia é maravilhosa, mas tem umas palavras aqui, irmãos, que ela é perfeita, de uma maneira que nós entendemos claramente. Louvado seja Deus. Olha aqui, Romanos 1, 16 e 17. Fala assim, ó. Pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Está vendo? Então, o evangelho, ele se revela de fé em fé, e o justo viverá por essa fé, na pessoa de Cristo Jesus. Então, irmãos, o que nós vemos aqui? É uma declaração de humildade do apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo. É um desejo, irmão, de pregar o evangelho. Aqui, ó. A salvação é imerecida, mas é adquirida pela fé. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Porque elas não têm fim, se renovam a cada manhã. E no Salmo 30, versículo 5, ele fala assim, ó, o choro pode durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Às vezes você vai deitar à noite, você passou um dia atribulado, fala a verdade. E como tem tribulação hoje em dia, hein? Depois dessa pandemia, o mundo ficou triste, irmãos. O mundo está doentio, não somente no corpo físico, mas no corpo espiritual. E às vezes no dia a dia, principalmente quem tem criança pequena, que tem família grande, que tem tanta coisa, irmãos, que tem que ser consertada, e às vezes nós vamos dormir assim à noite, e o nosso corpo está cansado, a nossa mente está cansada. Mas aí a palavra de Deus entra aqui dizendo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem quando amanhece o dia. O sol nasce e um novo dia se põe. Quem diz amém? E aí é uma nova jornada. E você está cheio do Espírito Santo, você vai ser renovado novamente, e você vai vencer as tribulações do dia a dia. E tudo aquilo que é tristeza cairá por terra, em nome de Jesus. Aquilo que é enfermidade vai embora, irmãos. Esses tempos aí nós estamos correndo aqui, correndo ali, mas Deus está no controle das coisas. E nós precisamos ter essa fé, que Deus está no controle. E brevemente Ele volta para nos buscar diante de tribulações. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo. E nós precisamos ter, amados. Não está fácil para viver nesses últimos dias. Nós temos 4 netinhos. Uma de 20, um de 12, uma de 9 e uma de 5. E um de 5. São faixas etárias diferentes. Meus filhos lá, corta uma para levar o pessoalzinho na correção. Não é fácil. E nós sabemos disso, não está fácil. Muitas vezes nós colocamos na escola secular para falar assim, está numa escola boa, tal, mas a gente não sabe a profundidade daquilo. Por trás das cortinas, o que tem ali? Está difícil. Então, o que nós não podemos é desanimar, mas verificar o que está acontecendo com os nossos filhos, nossos netos, enfim. E aqui, irmãos, o assunto de Paulo aqui, aos Romanos, para aquele momento ali, era falar de fé aqui, que a igreja de Roma pudesse viver no dia a dia a justiça de Deus. E Pedro também aqui, no capítulo 5, de 1 Pedro, do 7 ao 11. Vamos lá, 1 Pedro. Estamos terminando, amados. 1 Pedro, capítulo 5. Tanto Paulo como Pedro, irmãos, Deus usou tremendamente esses dois homens de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, do 7 a 11. Olha o que fala aqui, queridos. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha, irmãos, essa ansiedade que a humanidade está vivendo, pós-pandemia. Sabe? Então a gente conversa com uma família, a gente faz visita aqui, ali, a gente fala assim, puxa vida, como que as famílias estão desgastadas. E você entra com a palavra,
Vem aquele ânimo assim daquele momento, faz a oração, a família fica até alegre, feliz. Mas depois vai passando os dias, vai novamente caindo. Por quê? Não persevera. Olha aqui, ó. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmãos, não somos só nós. Todo crente que é fiel, irmão, está passando por tribulações, aflições. Mas Jesus ele fala, tem bom ânimo, filho, logo, brevemente eu voltarei. Eu vou voltar para buscar vocês, igreja. Olha aqui, ó. Ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou, a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, Jesus? Então, resta a nós agora ficar na expectativa da volta de Jesus Cristo e saber que Ele, a qualquer momento, voltará para nos buscar. E hoje aqui, irmão, nós precisamos colocar em prática tudo o que veio da glória para nós. Colocar em prática. Você recebeu uma palavra, irmão, vamos trabalhar em cima daquela palavra. Vamos trabalhar em cima da nossa fé que veio de Deus para nós. Ó. E através da fé, através da palavra, através dessa palavra viva que Pedro deixou para nós vamos estar alicerçados. Sabe? O alicerce é espiritual. E aqui, irmãos, ó, e não somente a nossa comunidade aqui de Tietê, irmão, não somente nós aqui, mas o quê? Todos os que ouvem e praticam essa obediência diante do Senhor. Com obediência, irmão, nós vamos vencer. Se nós desobedecermos, seremos rejeitados. Sabe, o galardão está sendo preparado para um povo zeloso de boas obras. Olha aqui, que coisa maravilhosa. E Paulo, ele dá para nós como se fosse uma chave espiritual, irmãos. Olha, que abre a nossa mente e ilumina o nosso coração. É uma chave espiritual, o nosso coração. Ele abre o nosso coração, ilumina o nosso coração de uma maneira tão profunda. É Jesus na nossa vida, queridos. Paulo, Pedro, ele apresentou para nós essa chave espiritual. E é através dessa espiritualidade, irmãos, que eu e você precisamos nos ater aqui, ó. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Jesus Cristo é o próprio Evangelho. Cristo é o próprio Evangelho. E aqui, queridos, enquanto isso, ó, pela fé, o justo viverá pela fé, partirá pela fé, esperará a vida eterna pela fé, e viveremos pela fé com o Senhor eternamente. Depois disso tudo, não precisamos mais dessa fé. Já alcançamos aquilo que Deus preparou para nós. Acabou, irmãos, é vida eterna para todos sempre. Não tem mais preocupação, não haverá dor, nem doença, nem coisa alguma. Estaremos ali frente a frente com o Senhor, servindo ao Senhor e sendo servidos. Sabe, então eu fiquei maravilhado aqui, ó. De fé em fé nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus, Cristo Jesus. Sabe? E vamos sendo curados, mente, corpo, alma e espírito. Não é somente o corpo físico, a mente curada. A alma, uma alma anelante, um espírito voluntário, irmãos, é diferente. Essa alegria não tem como explicar. Você tem que viver isso, uma alma anelante, um espírito voluntário, sabe, irmãos? É Deus puro na sua vida, e as coisas acontecem. Mas tem enfermidade, tem tribulação, amém. Mas Cristo falou assim, no mundo tereis tudo isso, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele quis dizer o quê? Nós venceremos pela obediência. Olha aqui. Então, irmão, nós precisamos de cura no corpo físico, sim, mas precisamos também de cura espiritual, na alma. Quantas pessoas estão com a alma doente, irmão, doentia, porque ainda não receberam a visitação do Espírito Santo. Está endurecido o coração, está amargurado, está envolvida com coisas materiais, com coisas que não pertencem a Deus, e as coisas vão caminhando assim, ó. Precisamos de um espírito reto, uma alma anelante, irmãos, para que nós possamos, sabe, partir com o Senhor. Essa que é a palavra.
E de fé em fé nós vamos entendendo que fomos chamados para o serviço, para a obra fora de quatro paredes. Queridos, o Evangelho é fora de quatro paredes. Na igreja primitiva, eles eram conhecidos como os cristãos, né? Os do caminho. Eles iam pelos caminhos, onde eles encontravam um lar, uma casa, irmão Severino. Eles paravam, adentravam aquela casa e anunciavam Cristo Jesus, Senhor. Eu fiquei pensando esses dias, né, como as coisas estão enfraquecendo e muitas vezes nós não vamos percebendo. O irmão sempre fala aqui daquela ranzinha que a água começou a ferver, não é verdade? E ela estava ali, a água começou a ficar quentinha, ela gostou, né? Ah, que gostoso e tal. E ficou ali, a água ferveu. Não dava para ela sair mais. Assim somos nós, irmão. Nós temos que ter sensibilidade para as coisas de Deus. As coisas do espiritual. Entender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Entender o plano de Deus para a nossa vida. Por que a morte de Cristo na cruz? Por que aquele sofrimento? Por que, irmãos? Para que tudo isso? É a palavra. Para quê? Para que eu e você pudéssemos estar aqui, irmãos. Trocando ideias, falando, absorvendo a palavra. É para isso que Cristo sofreu tudo aquilo. Para que nós pudéssemos ser amados do Senhor, concebidos pelo Senhor, comprados pelo Senhor, estamos guardados pelo Senhor e brevemente subiremos com o Senhor. Essa aqui é a palavra. Então aqui, irmãos, que nós sejamos fiéis ao Senhor nosso Deus e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Estamos com um horário bom aí, né? Que Deus fale ao nosso coração de uma forma profunda. Nós somos chamados aqui a crer pela fé. Quem diz amém? Crer pela fé. Oh, amado, sem fé é impossível agradar a Deus. Estamos tendo os estudos aqui tão maravilhosos de terça-feira. Deus tem falado muito ao nosso coração. E nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Oséias, capítulo 6, versículo 3, lá no Velho Testamento. Naquela época, a palavra de Deus já era assim, irmãos. Ó, conheçamos e prossigamos em conhecer. E para nós hoje, a mesma palavra, ela não muda, irmãos, é eterna. É de eternidade a eternidade, a palavra de Deus não muda. Conheçamos e prosseguimos em conhecer a cada dia, até a volta do Senhor. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Que o Espírito Santo venha, assim, mostrar para nós as coisas erradas. Quem vai mostrar para nós é o Espírito Santo. A sensibilidade que nós temos ao Senhor é a razão de nós sermos ministrados, nós sermos visitados, e o Espírito Santo vai lembrando, né, de tudo aquilo que Ele já fez por nós, do que nós aprendemos, aquilo que nós vamos aprender e daquilo que nós desejamos aprender. Que Deus nos fortaleça a cada dia. Que essa comunidade seja sempre visitada pelo Espírito Santo. Não tem segredo não, irmãos. Tão simples assim. Fica firme, sabendo que a redenção final está por um triz. Fazer o bem, praticar o bem. E nós vamos ter essa sensibilidade de esperar a volta do Senhor confiadamente. Às vezes no dia a dia, na empresa, no trabalho, nós passamos por probleminhas, irmãos, ficamos aborrecidos, sim. Mas, por outro lado, nós temos um Deus que pode todas as coisas por nós. Ele lutou por nós, morreu por nós. Foi ressuscitado para nós, para o Pai, para nós. E agora ele está ali ao lado do Pai, esperando só o aviso do Pai. Ó, vai, filho, busca aquilo que é seu. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos fazer oração. E depois dessa oração, nós vamos fazer oração pela família. Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Porque Tu és um Deus de bondade eterna. O Senhor é um Deus justo. O Senhor é um Deus que não mente, Senhor. Por isso o Senhor tem nos agraciado com a Tua santa palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pela expectação da grande volta do Teu Filho Jesus Cristo. E nós sabemos que brevemente o que foi profetizado, aquilo que há de vir, virá e não tardará. Porque nós sabemos que tudo
já está concretizado, Deus. Pai amado, obrigado nessa noite, Pai, porque o Senhor tem falado ao nosso coração, o Senhor tem mostrado que o Senhor é Deus vivo, em cima dos céus, embaixo da terra. Ó Pai, lá ao lado do Teu Filho Jesus Cristo, nós sabemos que a conformidade, a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso nós queremos nos ater essa noite, Pai, sabendo que estamos aqui, mas a qualquer momento subiremos para a nossa pátria celestial. Obrigado, Deus. Abençoa os ouvintes que, porventura, estarão recebendo esta palavra também, ó Deus. Que eles possam acordar da inércia, que eles possam, Deus, tirar essa insensibilidade espiritual e crer num Deus vivo e poderoso, o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Por isso, Pai, nosso muito obrigado. Nós oramos, agradecemos, no nome de Jesus, e é para a Tua glória. Amém. Uma boa noite a todos, na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, amados?